pegue, vou comprar um livro. Não, você vai ser edificado através de uma história linda. A história da igreja primitiva, a história de Paulo, de Timóteo, de discipulado, são muitos princípios importantes e eu acredito que seria muito especial todo mundo aqui ter esse livro nessa noite, amém? Quem não tem livro ainda, olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, me abençoa aí, irmão. Me abençoa com o livro aí, irmão. Amém? Pessoal, um grande prazer estar com vocês aqui nessa noite. Eu me chamo Rafael, mais conhecido como Castro. Ninguém me conhece como Rafael. O pessoal fala assim, pô, nem lembrava que teu nome era Rafael. Até eu mesmo nem lembro. Castro, sempre Castro, pelo nome de guerra, né? Eu faço parte do corpo de pastores auxiliares aqui da igreja. E estou há 10 anos aí em Rebote. 10 anos, acho que um pouco menos, né? Um pouco menos. Não, acho que 10 anos mesmo, 10 anos. Aprendendo muito nesse lugar, sendo corrigido, sendo exortado, vivendo momentos bons, momentos difíceis, onde eu consigo encontrar da parte dos nossos pastores e líderes admoestação, correção, para viver dias melhores em Cristo Jesus. Amém? Sou casado com a mulher mais linda dessa igreja, com todo respeito às mulheres, mas não tem como competir. Está lá em cima minha esposa, dá um tchauzinho, amor. A mulher mais linda dessa igreja. Sou papai da Helena. Cadê a Helena? Tá por aí? Já foi, desceu aí a escada. Minha espoletinha, minha família que Deus me deu, a qual eu sou muito grato. E em nome da minha família, em nome do Evangelho de Cristo, eu venho trazer a palavra de Deus para vocês nessa noite. Amém? A liderança de jovens está aqui também. Aplaude o Senhor pela liderança de jovens de Rebote aí, pessoal. Galera trabalha, a galera que veio aí, fez tudo. Cris e Danilo estão ali em cima, dá um tchauzinho ali, ó. Dá um tchauzinho a Cris e Danilo. Tiveram uma pequena Alice, tá ali. O primeiro sexta-feira da Alice, cara. Primeiro, até se tiver que fazer visitante, tem que levantar ela aí também, para apresentar, igual o Simba. Amém, pessoal? Uma grande alegria. E nós vamos entrar agora num momento muito especial, o momento da palavra, onde nós seremos corrigidos, a começar por mim, e vamos trabalhar um texto aqui muito especial e um tema muito interessante. Quando a gente fala do dia do amigo, quando nós entramos nesse contexto de amizade, é natural que o nosso coração se encha de temor e de tremor, porque é um tempo muito difícil que a gente vive hoje, é ou não é? Mas ao passo que também é um tempo difícil, também é tempo de Timóteo, então nem tudo está perdido, concordam? Ao mesmo tempo que a mãe de vocês, quando sai de casa, fala para vocês assim, ó, cuidado com quem você está andando. É ou não é? Ou era só a minha que falava isso? Não, né? Cuidado, quem é essa pessoa? Procura saber quem é. Procura conhecer. Nem sempre a foto do Instagram externo que ela carrega no coração. Então, cuidado com as amizades. Mas também é um tempo de Timóteo se levantando. Há um tempo onde Deus tem preparado uma geração para ser ponte sobre as águas, para ser luz no fim do túnel, para ajudar, para corrigir, para quando você estiver certo, dizer para você, glória a Deus pela sua vida, para quando você estiver errado, falar assim, não é por aí, volta agora. Isso é uma amizade firmada no altar de Cristo. E é sobre esse princípio de amizade que nós queremos falar nessa noite. De uma amizade que não dá tapinha nas costas, mas pelo contrário, uma amizade que corrige, que vive dias maravilhosos de pôr do sol, mas que também vive dias de trincheira. E o tema da nossa mensagem hoje é da trincheira ao palácio. Repita comigo, da trincheira ao palácio. Alguém não sabe o que é uma trincheira aqui? Pô, trincheira, que negócio vocês não sabem? A trincheira é um meio que as tropas utilizavam a partir da Primeira Guerra Mundial, se não me engano, pode ser que seja antes, mas a Primeira Guerra Mundial ficou marcada com isso, onde cavavam-se uma grande vala no chão, delimitando o espaço daquela tropa, onde os militares ficavam dentro daquela trincheira, trocando tiro, guardando aquela posição. Uma posição de uma trincheira era marcada com uma trincheira de um lado e uma trincheira do outro. Qualquer um que saísse daquela trincheira estava desprotegido, poderia ser alvejado. Então, muitas coisas aconteciam na trincheira. E a amizade de trincheira, a amizade que é formada no dia mau, ela é levada a um nível de palácio. O grande problema é que a nossa geração hoje, ela quer viver a amizade do palácio. Ela quer viver a amizade do dia bom. A amizade que está contigo, que concorda com você. Mas existe o tempo de trincheira. Existe o tempo de dizer, não, você não está certo. Esse namoro não é de Deus para a sua vida. Esse caminho que você está seguindo está sendo o caminho de morte. E muitas das vezes, quando nós nos debruçamos com essa amizade de trincheira, a gente tende a se afastar, a gente tende a se proteger. E nesse caminho nós perdemos a amizade verdadeira e compartilhamos muito tempo com amizades falsas. Porque, por conveniência, o meu corpo me protege, a minha alma me protege. Eu não quero um amigo que fica toda hora, irmão, essa roupa aí, irmã, teu decote está aparecendo. Pô, irmão, peraí, cara, tu já está conversando com ela, você acabou de terminar, espera um tempo em Deus, isso é uma amizade de trincheira. Por conveniência, nós queremos a amizade do palácio, a amizade que tudo pode, tudo é legal, não me corrige, não me exorta,
está sempre do meu lado, está sempre me dando tapinha nas costas, me protege em tudo que eu faço. Eu posso estar indo pelo pior caminho, ele está do meu lado. A gente quer uma amizade assim. E uma amizade de trincheira, ela vai estar do teu lado, irmão, mas ela não vai compactuar com as coisas erradas que você faz. Uma amizade de trincheira, ela vai te corrigir, ela vai ser chata, ela vai te perturbar, e você vai falar, sabe o quê? Ah, não aguento mais esse cara. Quem tem um amigo assim, irmão? Levanta a mão aí. Agora fala assim, glória a Deus. Se você tem uma amizade de trincheira, você tem que dar glória a Deus, porque é muito raro nos dias de hoje. É muito raro. Eu quero que projete para mim, por favor, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos trabalhando o capítulo 4. O capítulo 4 do livro se chama o Clube dos Tolos. O Clube dos Tolos é um movimento que se levanta dentro da própria igreja, trazendo contenda, trazendo falácia, trazendo problemas. Um ambiente que deve ser espiritual, de crescimento, de exortação, de crescimento, passa a ser um ambiente pesado, ruim. Por quê? Porque existe um clube de tolo. Existe alguém disfarçado de amigo que não quer ver teu crescimento. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. 1 Timóteo 1, 3. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, seu filho na fé, quando partir para a Macedônia, pedir para que você ficasse em Éfeso. Paulo está mandando Timóteo para Éfeso, para cuidar da igreja de Éfeso. E todos sabem que em Éfeso, Timóteo começou a ter vários problemas, várias dificuldades. E Paulo está encorajando Timóteo, está dizendo para Timóteo, você pode, enfrente esses desafios. E ele está dizendo, advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Pode passar. Nem desperdiçasse tempo com discussões intermináveis sobre mitos, genealogias que só levam especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração, repita comigo, puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Repita comigo, coração puro, volta lá, consciência limpa e fé sincera. Se você é um amigo hoje que trabalha nas suas amizades, que vive essa relação interpessoal com coração pura, com consciência limpa e fé sincera, você é um bom amigo. Se você reconhece no seu ciclo de amigos hoje uma amizade que não tem coração puro com você, uma amizade que não tem consciência limpa e que não tem fé sincera naquilo que faz contigo, reveja os seus conceitos de amizade enquanto há tempo. Porque esse clube do tolo, ele é muito silente, ele é muito silencioso. Ele está do seu lado, mas ele não consegue aceitar que você vive uma experiência que ele ainda não viveu. Se tem uma pessoa do teu lado que você compartilha boas novas, estou estudando para um concurso e ela fala, mas esse concurso é muito difícil. Quem estuda na escola que você estudou nunca passa nesse concurso. Clube dos tolos. Ele está sempre tentando colocar você para baixo, ele nunca consegue te impulsionar. Ele não aceita que você chegou em Hellbot ontem, que você esteja fazendo a obra e ele não esteja fazendo por algum motivo pessoal. E Deus ele tem nos preparado a nossa geração para saber o tempo de ser exposto e o tempo de ser escondido. Certa vez eu falei para um grande amigo, ele está aqui nessa noite, um tempo na vida dele onde ele queria muitas respostas, ele buscava respostas, eu cheguei para ele e falei, meu irmão, posso falar uma coisa no teu espírito? Deus esconde. Ele, como assim? Eu falei, não sei, irmão, se passar disso aqui vai ser carne, eu tenho para te dizer nessa noite, Deus esconde. Nossa, e depois de um tempo ele foi entender, Deus esconde. Muitas das vezes Deus ele vai colocar amizades para você da trincheira em que vai precisar te esconder um tempo, que ele vai precisar falar para você assim, irmão, some um pouquinho de rede social, para de se expor um pouquinho. Ora um pouquinho, tira um tempo de busca, para de se expor, para de querer colocar um monte de passagem, um monte de versículo que você ainda não está vivendo. A amizade de trincheira, ela mexe, ela incomoda, ela trata, ela não aceita você sendo exposto ao ridículo, postando uma coisa e vivendo outra. Ela fala, irmão, ei, para, eu sei que isso aqui não é verdade, irmão, vamos buscar, vamos para o monte, vamos adorar junto, vamos lá para o sexta-feira, vamos buscar de verdade. E quando você saca o celular no sexta-feira para filmar, a amizade de trincheira fala assim, guarda isso, cara, não adora, vai adorar. A amizade de trincheira, onde é que estão esses amigos, irmão? Onde estão os amigos da trincheira nos nossos dias? Onde estão os amigos que são chatos, aqueles caras que, irmão, tu sabe que o cara vai falar, você não quer que ele fale, mas ele vai falar. Porque ele é da trincheira, ele foi forjado na guerra. E por mais que nós estejamos em busca de uma amizade do palácio, uma amizade da mesa, do café, do jogo de futebol, daquela coisa maravilhosa, isso tudo é muito bom, mas a amizade verdadeira, ela precisa resistir ao tempo de trincheira. Vocês estão muito quietos, eu vou entender que vocês estão recebendo a palavra, então dá uma glória a Deus nessa noite. Está todo mundo assim, cara, para mim, ó. Vocês estão recebendo de fato essa palavra? É um tempo onde nós precisamos de fato silenciar esse clube dos tolos que se levantam no nosso meio.
E hoje é muito fácil porque todo mundo é muito volátil nas suas ideias. Um dia você acorda querendo mudar o mundo, outro dia você já não quer mais. Isso faz parte de alma. Isso faz parte de debilidade da nossa alma. Olha para dentro de você e fala assim: a minha alma, todo dia, me sabota. A sua alma ela vai dizer para você que você não vai conseguir casar, a sua alma vai dizer para você que não tem como você ser feliz, a sua alma vai dizer que você não vai conseguir passar naquele concurso, que você não vai conseguir abrir aquela empresa, que a faculdade que você quer não dá dinheiro. Isso tudo mora dentro da sua alma. Então que nessa noite se levante uma voz profética do teu lado e fale: irmão, maior foi quem te prometeu, maior foi aquele que te escolheu, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Irmão, aceite ver os seus amigos indo mais longe que você, ganhando mais que você. Que Deus quebre do nosso meio toda inveja, todo espírito de inveja que não aceita ninguém melhor, sempre igual. Não, tem que estar igual a mim. Meu salário, igual a mim, meu salário eu aceito. Agora, se estiver ganhando mais que eu já comparo. Vou olhar o envelope do dízimo dela, ver quanto é que está o dízimo que ele está recebendo. Que Deus repreenda isso do nosso meio. Que a gente se alegre em ver os seus amigos avançando, se alegre em ver seus amigos pregando. Se tem um amigo seu se levantando como voz profética, anunciando, pregando, não silencie ele não. Coloca para cima, fala: irmão, vai. Se tiver que corrigir, corrija para que ele abandone a vida de pecado e não que ele desça do que ele está fazendo. Aí seu amigo está lá pregando, está exortando, você vai fazer o quê? Não, irmão, faz isso não. Ainda não é seu tempo. Ainda não é o tempo de você ministrar a palavra, ainda não é o tempo de você trabalhar na obra. Deus ele tem preparado uma amizade de trincheira para o nosso tempo. E uma amizade muito importante que aconteceu num tempo de trincheira foi a de Davi e de Jonatas. Repita comigo: Davi e Jonatas. Quantos conhecem a história de Davi e de Jonatas aqui? Uma amizade que começou diante de um campo de batalha. Começou diante de uma trincheira. Quantos lembram da batalha diante do gigante filisteu, Golias, em que Davi se propôs e falou assim: peraí, quem é esse circunciso que está afrontando o Deus de Israel? Davi vai até aquele campo de batalha levar suprimento para os seus irmãos, e quando chega se depara com aquele gigante afrontando o povo de Israel. Davi se coloca naquele combate, mata aqueles gigantes. Quantos lembram disso? E eu quero que você projete para mim, para a gente dar continuidade a essa história. 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Então repita comigo: depois que Davi matou o gigante, naquele contexto de palácio ou de trincheira? De palácio ou de trincheira? De trincheira, de guerra, de sangue nas mãos, de batalha, de momento difícil, de desafio. Existia alguém olhando para Davi. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: tem alguém te olhando, irmão? Primeiro capítulo do livro do Tempo de Timóteo, sempre tem alguém te olhando. No palácio ou na trincheira tem alguém te olhando. No tempo fácil, no tempo difícil, tem alguém te olhando. Ai, pastor, mas eu estou tão sozinho na batalha, parece que ninguém está comigo. Tem alguém te olhando, tem alguém te observando. Tem alguém na trincheira olhando e falando: nossa, olha como é que ele luta. Olha como é que ele desembanha a espada. Olha como é que ele enfrenta os desafios. Olha como ele não se rende, como não desiste. O pai está se separando da mãe, o irmão está viciado em droga, está um caos em casa, mas ele não se rende. Ele pode até desanimar um dia, ele pode até abater a moral, mas é só lançar uma palavra que ele reage. Oh, como é bom ter amizades assim, irmão. Como é bom ter amigos assim. Sabe, irmãos, eu às vezes tenho muitos jovens e alguns amigos que são até taxados como problemáticos, que falam assim: pô, esse cara está sempre oscilando. Mas libera uma palavra sobre a vida do cara, irmão. Liberou uma palavra, o cara reage, irmão. O cara é movido à palavra, e glória a Deus, irmão. Quem é movido à palavra? Eu sou movido à palavra, irmão. Se um dia eu chegar mal, deixa eu sentar e ouvir a palavra. Se um dia eu tiver, minha esposa é prova disso, ela sabe. Tem dia que eu estou mal, eu falo: moço, me deixa só fazer um devocional aqui, eu vou voltar. Me dá 5 minutinhos só para eu ler um pouquinho a palavra, para eu orar, porque nós somos movidos à palavra. Quando você sai de sua casa, você vem para o Sexta-feira, você não vem para um clube não, irmão. Você não vem para um clube não, você botou aí seu Vitória Secret, você botou seu Paco Rabanne, sua roupinha, mas pouco importa como é que está a sua aparência por fora. Deus ele quer olhar para dentro do seu coração. Se ele encontrar no seu coração um verdadeiro adorador, alguém dizendo: Senhor, está tudo difícil lá fora, mas aqui dentro é meu refúgio. Senhor, lá fora está brabo, Senhor Deus, mas eu creio que daqui eu vou receber a palavra de vida eterna. Esse tipo de pessoas se forjam um amigo de trincheira. Porque quem é forjado na trincheira, ele não consegue viver somente no palácio. Quem é forjado na trincheira, ele olha para o outro e fala assim: irmão, isso que você está fazendo está te levando para um caminho de morte. Isso que você está fazendo não está certo, não está bom, não está legal. Você precisa parar hoje, você precisa mudar hoje. Amigos de verdade. E quantos de nós não estamos cheios de amigos no nosso Instagram? Quem tem mais de 5.000 seguidores? Mais de 5.000 seguidores. 2.000? 2.000 abaixo, né? 2.000 seguidores.
irmã ali, 1.000 seguidores. 1.000, vou botar o número de 1.000. 1.000 seguidores no Instagram. 1.000zinho. São 1.000 pessoas que veem tudo que você posta. 1.000 pessoas olhando para você a cada clique que você dá, a cada postagem que você faz, a cada coisa que você coloca. Não seja um amigo falso no Instagram. Quando você postar alguma coisa que seja algo impacto para o evangelho, pessoas vão olhar e vão falar assim, meu Deus, esse cara, olha a vida desse cara, olha como é que ele trata os filhos. Já teve pessoas que vêm falar comigo, poxa, pastor, eu admiro a forma com que você cuida da sua casa, na sua casa. Eu falei, cara, mas você não está na minha casa. Não, mas de vez em quando você posta uma coisa ou outra ali, aquilo edifica a minha fé, me dá vontade de ser pai um dia. Sabe, irmãos, tem alguém te olhando. No meio da trincheira, às vezes eu estou em casa tão cansado, eu falo, meu Deus, minha vida está tão difícil, mas tem alguém olhando, tem alguém se espelhando, tem alguém olhando para você e dizendo assim, poxa, quando eu crescer eu quero ter a vida desse cara. Quando eu crescer eu quero ter o trabalho desse cara, eu quero ter a família que ele tem, eu quero, não como forma de inveja, mas como forma de referência. Quantos entendem isso? E muitas das vezes você está ali naquela trincheira, naquele campo de batalha dizendo, eu estou sozinho aqui, não tem ninguém por mim. A Bíblia vai dizer que Davi foi para esse campo de batalha, e vai dizer assim, Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um laço de amizade entre quem? Entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. Então a palavra vai dizer que naquele momento de luta, naquele momento de batalha, Davi derruba o gigante filisteu, e existia alguém chamado Jonatas, filho de Saul, que observava cada movimento daquele jovem. Aquele jovem taxado como improvável, aquele jovem taxado como volta para casa que você não tem capacidade de derrubar esse gigante, porque ele é guerreiro desde a infância, você é só uma criança. Jonatas observou tudo isso. Jonatas viu Davi sendo descredibilizado, ele viu Davi se levantando com voz poderosa na mão do Senhor, ele viu Deus usando a vida de Davi, e quando Jonatas observa aquilo, Jonatas fala, uau, esse cara vai ser meu amigo, ele vai ter a minha lealdade. Sabe, irmãos, é esse tipo de situação, momentos difíceis, eles vão forjar amizades verdadeiras, momentos difíceis, de caos, de dificuldade, quando você achar que você está sozinho, Deus vai colocar alguém no teu caminho para dizer, você não está sozinho, eu estou contigo. Quando você não quiser vir para a igreja, vai ter alguém que vai ligar da trincheira, vai falar assim, irmão, estou aqui no campo de batalha, irmão, vem para cá. Vem batalhar comigo, vem lutar, e você vai estar lá no conforto do seu palácio e vai dizer assim, é verdade, eu vou lá, vou para o culto hoje, eu não queria ir, mas eu vou para o culto hoje. Sabe o que é isso? Amigo de trincheira, irmão, amigo que sai de casa, que vai te buscar, que te dá carona, que te liga, amigo que pega a ceia para você. Esse tipo de amizade, cara, que Deus está levantando no nosso tempo. Quem quer ser um amigo assim, irmão? Abre suas mãos assim, fala, Senhor, me faça um amigo de trincheira, Senhor, e coloque no meu caminho amigos de trincheira também. Amém? Então a Bíblia vai dizer que se formou uma grande aliança entre Jonatas e Davi. Uma grande amizade se formou. Algo da parte de Deus. Aqueles homens olharam para Davi, derrubando o gigante, e observaram o benefício disso. Quem estava lá no campo de batalha falou assim, glória a Deus que esse cara matou o gigante, agora eu não vou precisar lutar essa guerra. Jonatas estava vendo à frente. Jonatas estava olhando e falou assim, nossa, que coração, Israel precisa de um coração como a desse homem, não somente nós como homens naturais, mas o futuro de Israel precisa de um coração como o de Davi. A amizade de trincheira, ela não vai olhar para o teu dia atual, ela vai olhar para você lá na frente, ele vai dizer assim, hoje ainda é improvável, mas eu preciso cuidar dessa amizade, porque um dia esse cara vai se tornar muito grande, eu preciso cultivar o coração dele. Quando Jonatas olha para Davi, ele não estava olhando paliativo. Talvez quem estava no meio do exército estava dizendo assim, que bom que ele matou o gigante, agora eu vou para casa, vou ver minha esposa, ver meus filhos. Jonatas não. Jonatas olhava para o Israel lá na frente, falava assim, não, esse cara ele precisa de alguém do lado dele. Ele precisa de alguém que jure lealdade a ele. E a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que Jonatas pode passar. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa do seu pai. A partir daquele dia, o Davi improvável, o Davi incerto, o Davi descredibilizado, começou a se tornar um Davi visado entre as pessoas. E mais um motivo de Jonatas dizer, eu preciso guardar esse cara. Eu preciso proteger esse cara. Talvez você chegou aqui um dia na Hellbot, improvável, e Deus começa a acrescentar coisas na sua vida. Deus ele começa a acrescentar ministérios, as pessoas começam a gostar de você, você começa a ganhar confiança. Aí você precisa mais de um Jonatas do que nunca. Sabe o que é isso? O mesmo Jonatas que forma uma amizade, uma aliança na trincheira, precisa continuar na vida de Davi para que o coração de Davi não saia da trincheira quando estiver no palácio. É fácil sair fisicamente da trincheira. Você chega um dia e fala, irmão, estou na prova, estou na luta, e a prova? Acabou? Acabou a prova, mas meu coração continua provado.
Não adianta você sair da trincheira. E quando você estiver no palácio, a Bíblia vai dizer lá na frente, quando Davi já era rei, num dia de guerra, a Bíblia fala que ele estava na sacada da sua localidade, da sua casa, ele observou uma bela mulher se banhando. E naquele dia, Davi não foi para a trincheira. Naquele dia, o Davi, que começou na trincheira, estava bem no seu palácio e falou, não, tem quem lute a guerra por mim. Me deixa aqui. E todos sabem que aquele Davi, forjado na trincheira, um homem segundo o coração do Senhor, pecou. Porque a intenção de Jonatas era forjar Davi e dizer, Davi, eu sei onde Deus vai te levar. Eu te conheci na trincheira, Davi. Eu te conheci na batalha, na luta. Eu sei que você vai para o palácio, mas não tenha um coração fora da trincheira. Sai fisicamente da trincheira, sai fisicamente da prova, sai fisicamente da luta, mas carrega aquilo que te dá esperança, aquilo de você olhar e falar assim, naquele dia foi a mão de Deus. Naquele dia foi a mão de Deus. Estava por um fio para desistir, foi a mão de Deus. O grande problema é que nós começamos na trincheira, a nossa história começa linda, nós batalhamos, Deus exalta, Deus levanta, e quando a gente chega no palácio, a gente fala, agora vou comer, vou beber e vou descansar, porque o que eu já fiz foi muito. É nesse momento que Satanás entra. Uma amizade de trincheira, ela nunca vai te deixar relaxar, irmão. Você pode ser pastor, você pode ser presbítero, pode rodar no manto, pode estar no fogo, pode ser o que for. A amizade de trincheira, ela vai chegar e vai falar para você assim, irmão, você acha que você já fez muito? Você não fez nada ainda. Levanta, vai para o culto de novo. Ah, mas essa passagem eu já conheço, já lembro desse versículo. Já conheço, é o quê? Parábola do filho pródigo, conheço de cós salteado. Senta e vai ouvir que Deus vai te ministrar de novo. Amizade de trincheira, cara. Eu tenho uma esposa que é amiga de trincheira, cara. Minha esposa, meu irmão, com perdão da palavra, ela é terrível, pastora. Ela é terrível. Ela é aquela coisa assim de não deixar baixar a guarda, ela fica ali em cima, vambora, não sei o que e tal. E assim eu também faço com ela. Então, a amizade de trincheira é isso, ela não permite a entrada da visão do clube do tolo, porque ela está sempre ali te ministrando, sempre em cima de você, te guardando, te protegendo. A vida dos nossos pastores aqui é um exemplo disso, correção, sempre tratando a gente, tentando fazer com que a gente viva a nossa melhor versão, e tem dias que não tem dias que as coisas não estão do jeito que a gente quer, tem dia que a gente vai olhar e vai falar assim, poxa, já tive melhor do que eu já tive hoje, e é nessas horas que você precisa de um Jonathan do teu lado ali, ó, te corrigindo, te exortando, te colocando para cima, vambora, irmão, vambora, não tá bom, vambora, você pode mais, você tem um potencial para fazer mais, Deus é contigo, e essa amizade forjada na trincheira, ela recebe uma honra. A Bíblia vai dizer que o próprio Jonatas aqui, depois vamos dar continuidade ao texto, mas a Bíblia fala que quando Jonatas ele ama Davi com a sua própria alma, ele tira a armadura que foi colocada nele por direito, porque ele é filho do rei. Jonatas pega a armadura, pega a espada, pega o capacete e fala, não, isso aqui é seu. Isso aqui não é meu, toma, armadura. Mas se Jonatas não tivesse um coração forjado na trincheira, ele falava, sabe o quê? Não, o direito é meu, pô, filho do rei sou eu. Esse cara chegou agora, só porque matou o gigante, ele vai ficar no meu lugar? Não. A amizade da trincheira, ela não está preocupada com valores, não está preocupada, a honra para ela é natural, ele se desprende naturalmente. A Bíblia fala que Jonatas pega a armadura, fala, Davi, sobre os teus ombros vai estar a minha armadura, porque o seu coração é segundo o coração de Deus, e eu vou ser o intercessor. Eu, Davi, vou ser ponte para você, eu vou te ajudar, eu vou interceder por você, eu vou te guardar. A Bíblia vai transcorrer e vai dizer que quando o próprio rei Saul quis matar Davi, porque o povo teve inveja, o povo não quis o crescimento de Davi, a Bíblia vai dizer que o próprio Jonatas advoga a favor de Davi e fala, não, Davi, ele quer te matar, eu vou proteger, eu vou interceder por você. Quantos creem nisso, irmão? Quantos querem ser esse amigo, irmão? Quantos querem amigos assim na sua vida? O dia do amigo está chegando, não adianta a gente falar de amigo de Instagram, irmão, que só curte a tua foto no Instagram ali, amigo ora contigo, amigo te guarda em oração, sabe, te jejua pela sua vida, te protege. Sabe, não deixa que as pessoas elas escarneçam de você. É sobre essa amizade que o Evangelho está se debruçando. O Evangelho precisa de pessoas assim. Não adianta você falar, eu tenho 5.000 seguidores. Quem é seu amigo dali, irmão? Com quem você pode contar? Se um dia aquilo ali pegar algo na sua vida, quem dali naquele grupo ali de seguidores, ali de 10 mil seguidores vai te ajudar? Nós hoje temos vários influencers que estão na rede social hoje. E postam mensagens, e orientam, e falam, e muitas das vezes os pastores estão vivendo uma vida de entrega e devoção ao Evangelho, estão ministrando e não são taxados como referência. Nós temos grandes homens de Deus hoje vivendo de maneira tão intensa quanto Paulo viveu, viajando, pregando, exortando, corrigindo, mas a nossa influência é o Neymar, cara, a nossa influência é Virgínias, é Felipe, não sei nem se eu posso falar o nome dessa galera, que Deus abençoe e eles se convertam, mas
Nós precisamos entender, cara, o que a gente está querendo para a nossa vida, que nível de cristianismo que a gente quer viver. Tem um pai que sai da tua casa todo dia, 5 horas da manhã, para colocar o pão na mesa e teu ídolo é o Neymar, irmão? Tem alguma coisa errada. A nossa geração não pode caminhar para isso. Deus tem que levantar Timóteo para dizer assim, ó, basta, basta. Quem é teu herói? Meu herói é minha avó, irmão. Meu herói é minha avó. Saiu do Nordeste sem R$1 no bolso com meu avô para sustentar os filhos aqui no Rio de Janeiro, tentar a vida numa casa dentro de senador Camará que não tinha nada. Minha avó, a Bíblia da minha avó, cara, ela está comigo. Minha avó faleceu, a Bíblia dela é minha. Eu leio a Bíblia da minha avó, ela tem várias anotações que ela faz, pastor, fazia na Bíblia, né? E eu olho para aquela Bíblia e eu falo, nossa, essa mulher foi uma mulher de Deus, cara. Minha referência no Evangelho, uma mulher de Deus, venceu. Aí a gente muitas das vezes tem pessoas do nosso lado pagando um preço pelo Evangelho, lutando, ganhando almas, ganhando vidas, mas a gente está mais preocupado com quem está lá fora, admirando mais quem está lá fora. Isso não é ciúme não, irmão, não é ciúme não. A gente não está falando de ciúme, nós somos muito maduros para lidar com isso, não é ciúme, mas é questão de reconhecimento. É questão de reconhecimento, é de você olhar e falar assim, cara, essa pessoa que você tem como referência, ela está na trincheira contigo? Ela divide os dias contigo? Ela viu a tua melhor versão e viu a tua pior versão? Ela já te viu confessando o pecado? Ela já te viu falando assim, irmão, errei, caí, pequei? Se não, irmão, é seguidor de Instagram, acorda. Teu líder de célula, todo dia, ministrando a tua vida, te ligando, te ajudando, teus pastores, teus pais, cara, teus avós. Quanto tempo você não dá bênção para os seus avós, irmão? Quanto tempo você não chega, vô, bênção, vô, que Deus te abençoe. Sabe, irmão, para onde a nossa geração está caminhando? Seja um amigo que exorta sobre isso, seja um amigo que corrige sobre isso. Um amigo que bate, irmão, vem cá, cara, que negócio é esse de tratar a tua família assim? Que negócio é esse de que teu avô é careta porque não sabe utilizar um software? Que história é essa que tua avó é careta porque ela não tem Instagram? Que negócio é esse de careta? A geração que levou lápis e caneta dentro de saco de feijão para a gente conseguir ter hoje 3, 4 estojos. Sabe, nossa geração precisa acordar para ontem, porque muitas das coisas que está acontecendo no Clube dos Tolos, muito sucesso do Clube dos Tolos é por causa de falta de posicionamento nosso. Lá fora eles estão gritando, eles estão trazendo doutrinas, eles estão dizendo, isso aqui pode ou não pode? Isso aqui é para fazer ou não é para fazer? Tatuagem, posso fazer ou não posso fazer? Beber, posso beber ou não posso beber? O Clube dos Tolos está encontrando espaço no coração vazio. Quantos lembram do Jardim do Éden? A Bíblia vai dizer que quando a serpente veio com uma pergunta, ela dizia assim, se você comer, você vai ser como Deus. Ela colocou uma dúvida diante de uma certeza. Deus já tinha feito o homem à imagem e semelhança dele. É ou não é? Então, quando Deus cria o homem, ele cria. Façamos a nossa imagem e nossa semelhança. Tem Clube dos Tolos, Satanás está entrando no Clube dos Tolos, oferecendo para você aquilo que você já tem como algo novo, como algo inédito. E você falando, uau, que maravilhoso. Será como Deus, mas não já era. Não já era? Era. Mas a voz da serpente, ela é sempre assim, ela é sempre sutil. Ela vem no Clube dos Tolos e fala, não, peraí, por que a tua igreja não pode isso? É só não se embriagar, pô. A Bíblia está dizendo que não pode se embriagar e tal. Beleza, irmão, vai lá, cara, vai pregar o evangelho com uma garrafa de cerveja na mão para ver se alguém vai te dar credibilidade. Não renuncia não, irmão. Deixa alguém lá fora saber um pouquinho assim que você pisa fora da curva para ver se você não vai chegar lá e falar, irmão, tu vai pregar para mim fazendo isso? Experimenta. Experimenta ser um pau da nossa geração fazendo o que você faz, vivendo essa vida dupla. Experimenta, não vai ter validade. Muitas das vezes a pregação ela é radical porque tem que ser, porque lá fora eles não vão aceitar 99% de assertividade. Você pode ter uma palavra bonita, você pode pregar bonita, se lá fora alguém descobrir que você bebe socialmente, sabe o que vão dizer para você? Como é que você vai pregar para mim se você bebe, irmão? É isso que acontece, irmão, então não seja tolo de aceitar a conversa desse clube. O Clube dos Tolos ele vem de maneira sutil, mas ele descredibiliza o evangelho, descredibilizando a sua vida. Porque se a sua vida estiver descredibilizada para anunciar o evangelho vai ser taxado como chacota. Sabe por quê? Porque o próprio pregador do evangelho é um cara que não é firmado, é um cara que não conhece Bíblia, é um cara que não lê. A Bíblia dele está aberta onde? No Salmo 91. Está lá. E ele acredita que aquilo ali está protegendo ele. Está lá. Ai, minha Bíblia está lá aberta na beirada da cama. No Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo sabe nem recitar. A sombra do Onipotente, está lá. Está me protegendo. Está não, irmão. Está protegendo não. É acordar, é devocional, pegar, irmão, Senhor, eu vou ler aqui, ó. Não sei muito não, tá, Senhor? Mas me ajuda, Pai, a debruçar sobre as Escrituras, a aprender. O Clube dos Tolos, ele quer superficialidade na nossa geração. Ele quer superficialidade. O Clube dos Tolos está preocupado só em matar aquela guerra paliativa.
Mas Deus tem levantado Jonatas nesse clube do estolo para dizer assim: nós evitamos uma guerra hoje, Davi. Quando você derruba o gigante filisteu, a guerra de hoje foi evitada, mas a de amanhã não, e eu preciso cuidar de você. Se você ganha uma guerra hoje, derruba um gigante hoje, você manda muitos homens de Israel para casa e está tudo bem, isso é maravilhoso, mas a guerra de amanhã se levanta. Golias morreu, não morreu? Outras nações se levantaram. Você acha que Golias foi o único filisteu que afrontou Israel? A cabeça de Golias foi cortada e outras cabeças se levantaram e ecoam até hoje. Se levantam até hoje, atacando a igreja, atacando os princípios, atacando o povo de Deus, dizendo que você pode fazer, que você pode se relacionar sexualmente antes de casar. Porque, afinal de contas, como você vai casar com alguém se você não conhece ele sexualmente? Voz do clube dos tolos. A cabeça de Golias cortada continua falando. Não adianta você achar, cortei a cabeça de Golias, meus problemas estão resolvidos. Deus colocou um Jonathan do seu lado dizendo assim: ei, Davi, eu sei que nesse dia a vitória foi feita, eu sei que hoje o gigante caiu, mas o palácio pode te descansar, o palácio pode relaxar você. Então permaneça com o coração da trincheira, o coração dos primeiros dias. Sabe, essa palavra corta em mim porque eu preciso do coração dos primeiros dias. Eu preciso muitas das vezes esquecer esse lance que eu sou pastor, eu preciso estar com o meu coração lá nas ovelhas. Todos os dias, porque muitas das vezes você acha: não, já cheguei, já está feito. Não, já cheguei, já está bom. Não está bom, irmão. É até que ele venha, e mais, e mais, e mais, e mais. Tenho um filho, eu sou pai, eu sou marido, e todos os dias eu preciso silenciar minha alma e falar: aquieta-te, alma. Você não vai paralisar o propósito da vida do Rafael, você não vai paralisar. Olha para dentro de você e fala: aquieta-te, alma. Fala com você assim mesmo. Quando o salmista falava: por que está batida a minha alma? Ele falava para ele mesmo. Se você está com a alma batida hoje, fala para você mesmo. Pode verbalizar, fala: quieta-te, alma. Você não vai conseguir paralisar o propósito do... Fala o seu nome. É isso, aquieta-te, alma. 1 Samuel 18, 5. Vamos continuar nessa história? Quando estão recebendo da parte de Deus aí, diga aleluia. Aleluia. Davi cumpria com êxito todas as missões que Saul encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando que agradou todo o povo, assim como os oficiais. Pode passar? Quando o exército dos israelitas voltou vitorioso, Davi matou um gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram de casa e cantavam e dançavam de alegria. Pode passar? Matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Saul ficou tão indignado com essas palavras e disse: o que é isso? Disse ele: atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim só milhares? Só falta eu declarar rei. Sabe o que é isso, irmão? No campo de batalha vai ter Jonatas, mas também vai ter Saul. No meio da trincheira vai ter o amigo que se levanta para olhar para o seu propósito, mas vai ter alguém com inveja dizendo: quem ele pensa que é para estar pregando assim? Quem ele pensa que é para estar falando disso? Ele nem é casado, como é que ele está dizendo sobre essas coisas? Que tem que se casar, que tem que... Ele não, jovem ainda, chegou agora. É os mesmos desafios que o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo lá em Éfeso. É ou não é? Timóteo está em Éfeso, um jovem de cerca de 30 anos. E aqueles homens se levantam: não, peraí, pô, esse cara é circuncidado ou não é? Mito, genealogia. No meio da trincheira, Deus vai levantar Jonatas, Deus vai levantar Paulo, mas vai ter muita gente tentando te paralisar. E cabe a você focar nas palavras de Paulo, cabe a você focar nas palavras de Jonatas sobre a tua vida, do amigo verdadeiro que te coloca para cima. Como é que uma crítica tem mais validade no nosso coração do que um elogio, irmão? Você recebe um elogio há 10 minutos, daqui a 10 minutos você esquece. Aí uma crítica que você recebeu há 10 anos atrás, você está: naquele dia, disseram que eu não ia chegar. Tem gente fazendo canção de rap assim, cara. Fazendo canção e movendo uma geração no meio dessa dor, no meio dessa lama de tristeza, de angústia. E tem Paulo do teu lado dizendo: vai, seja forte. Tem a palavra de Deus falando: não foi eu que te escolhi, seja forte, seja corajoso, o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Aí não, aí o cara quer ficar preso na crítica. Não, porque lá atrás um dia disseram que eu não ia ser nada. Ah, irmão, onde é que você está plantando a semente do teu coração, irmão? Que solo é esse, cara? Que solo é esse que você está plantando a semente do teu coração? Recebe a palavra do altar, recebe a palavra de Deus, coloque isso no teu coração e viva por ela, viva pela palavra e não pela crítica. Porque se você chega por uma crítica, você chega e sabe, quando você está lá no pódio, sabe o que você fala? Lutei uma guerra que não era minha. Eu cheguei aqui para provar para alguém que eu poderia. Essa não era a minha guerra. Quantas pessoas não têm se perdido na trincheira, não têm saído de um campo de batalha e morrido lá no palácio? Porque não lutou certo na trincheira. Quem luta certo na trincheira vai para o palácio usufruir e não morrer. Sabe, irmão, Deus ele está preparando a gente para batalhar, para lutar nessa trincheira, e quando a gente chegar no palácio, a gente saber usufruir.
o nosso coração nunca ter saído de lá da luta. Sabe, o apóstolo Paulo vai escrever na carta aos Filipenses: eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Em todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu sei o que é viver a bonança, eu sei o que é viver a escassez. Isso é um coração provado na trincheira, um coração provado na batalha, um coração provado na luta. Paulo fala: eu passei por naufrágios, passei por guerras, por aflições, por apedrejamento. Passei por tanta coisa, mas em tudo eu fui abatido, mas meu coração não se desanimou. Paulo está preso lá na segunda carta a Timóteo, dizendo: eu estou preso, mas o evangelho que eu prego, tá solto. A amizade da trincheira, irmão. A amizade da trincheira, ela vai te preparar de uma forma que você entenda que não vai parar em você. Existem coisas que você vai plantar na trincheira, na vida de alguém, que os seus filhos vão colher. Quantos recebem isso? Essa palavra que nós lemos aqui sobre Davi e Jonatas, fala que depois de um tempo, Jonatas vinha morrer. Quantos lembram disso? Jonatas vinha falecer. E a Bíblia vai dizer que Davi chora profundamente porque ele sente a morte do seu irmão na fé. De um camarada que ele amou com a própria alma. E o texto vai decorrer futuramente que Davi depois volta à terra de Israel para procurar os descendentes de Jonatas, para que ele possa abençoar. E ele encontra quem? Ele encontra quem, pessoal? Mefibosete. Abre sua Bíblia, por favor, para a gente verificar o que acontece quando a gente planta semente na trincheira. Talvez você está dizendo assim: não, mas eu estou fazendo muito por uma pessoa na trincheira e ela não faz nada por mim. O que você faz na trincheira, Deus está colhendo. Aquilo que você faz na vida de alguém num tempo difícil, Deus está colhendo. Seja uma oferta, seja uma palavra, seja um tempo de mesa, seja largar o seu prato na mesa para socorrer alguém, para discipular, Deus está vendo. Deus está formando líderes aí. Se você estiver esperando o óleo descer na tua cabeça para você fazer isso, irmão, você nunca foi um pastor, você nunca foi um líder. Deus está preparando pessoas para antes do óleo já estar lá cuidando, discipulando. Cadê os Timóteos dessa geração aí, irmão? É isso, irmão. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel 20, 14. 1 Samuel 20, 14. Olha só: que você trate com amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, repita comigo, se eu morrer, trate a minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra os seus inimigos. Então Jonatas assumiu um compromisso solene. Olha que coisa maravilhosa. Jonatas assumiu um compromisso solene. E sua descendência disse: que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. Jonatas fez reafirmar o seu juramento de amizade. E a Bíblia vai dizer que mesmo depois de Jonatas ter falecido, o seu filho, Mefibosete, ele era paralítico. Ele tinha uma deficiência, que ele não tinha a possibilidade de andar como pessoas normais. Ele tinha uma deficiência. E quando Davi volta à terra de Israel, Davi visita aquele povo, aquele povoado, ele encontra: olha, esse camarada aqui, ele é filho de Jonatas. Esse aqui é filho de Jonatas. Eu imagino que naquele momento, mesmo Jonatas não estando fisicamente naquele lugar, aquela amizade recuou. E Davi chama Jonatas para sentar à mesa. Davi fala: olha, você hoje está assim aleijado, você está hoje com uma delimitação física, mas o que o teu pai fez por mim gerou uma aliança irrevogável. A partir de hoje, você todos os dias sentará à mesa com o rei. A Bíblia vai declarar isso. Jonatas, Mefibosete, todos os dias assentava-se à mesa com o rei. Mas é um legado. Tem coisa que você está fazendo na trincheira hoje que vai ecoar. Tem momentos, tem coisa que você está plantando hoje que um dia você vai ouvir na mesa da tua casa. Você já velhinho com a cabeça branca, teus netos falando assim: vovô, obrigado, vovô. Obrigado por tudo que você plantou na nossa família. Imagina você velhinha, é difícil imaginar, você está nova, está na flor da idade, mas daqui a alguns anos você na beira da sua cama, a sua netinha chegar para você assim e falar: vovó, obrigado, a senhora foi uma grande mulher de Deus. Se não fosse pela senhora, nós não estaríamos aqui. Sabe o que é isso, irmão? A trincheira, ela nos faz olhar para o pós-guerra. Quando você está numa trincheira, a sua preocupação não é só sobreviver. Qualquer pessoa que já teve diante de uma situação de combate em qualquer lugar do mundo, policial, qualquer lugar,
A intenção dele é sobreviver, mas ele está preocupado com a posteridade dele. A cabeça daqueles homens estavam naquela trincheira pensando: o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser dos meus netos? Se eu tombar nessa trincheira, o que vai ser deles que estão em casa esperando eu abrir a porta e falar: papai chegou? Sabe, irmãos, eu quero dizer para vocês, não como temor, vocês estão na flor da idade, mas eu quero dizer para vocês, se vocês forem como Jonatas e Davi, se a amizade de vocês perdurarem, ainda que um dia vocês se afastem, os frutos dessa amizade vão continuar. Ainda que por algum motivo algo aconteça, que uma separação física aconteça entre a amizade de vocês, o legado vai continuar. Porque é tempo de Timóteo, irmão. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo está preso. Paulo não viu Timóteo depois daquilo. A segunda carta ele está preso. Ele fala: Timóteo, traz a meus livros, traz a minha capa. Talvez aqueles livros e aquelas capas nunca tenham chego, Mateus, para ele. Talvez nunca tenha chego para Paulo. E ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, venha depressa. Venha depressa. Timóteo foi, irmão, deu tempo. Mas aquilo que acontece na trincheira não se limita à parte física. Sabe, eu quero dizer para vocês, irmão, tudo que vocês plantaram no evangelho não vai se limitar ao físico. Talvez a bênção física não vai acontecer. Talvez você não vai ter o carro que você sempre sonhou. Talvez você não vai ter a casa que você sempre sonhou. Pastor, é isso, irmão. É isso. Não adianta eu chegar para vocês aqui e ficar dizendo que agora que vocês aceitaram Jesus, vocês vão ter a vida que vocês sonharam. Não. Talvez a casa que vocês querem morar, vocês não vão morar naquilo dos seus sonhos. Talvez aquele carro que vocês queriam, vocês não vão ter o carro que vocês queriam. Mas se o nome de vocês estiver escrito no livro da vida, irmão, Deus vai ressignificar o valor de tudo. Vai ressignificar tudo. Aí você lá na frente vai olhar no palácio, depois do tempo de trincheira, e dizer assim: nem sei porque eu sonhei com esse carro lá atrás. O que eu tenho é tão bom para mim. Nossa, mas aquela casa que eu só achei que eu só ia ser feliz lá, hoje eu moro numa menor, tenho Jesus e eu sou extremamente feliz. O coração forjado na trincheira, ele sabe viver o palácio de maneira correta. Agora, quem não foi forjado na trincheira, você pode colocar o melhor palácio, não está bom, pode colocar o melhor carro, não está bom, pode fazer tudo para ela, vai sempre dizer: não tenho uma roupa para ir para o culto hoje, não tem ninguém me dando atenção, ninguém fala comigo. Sabe o que é isso, irmão? Não foi forjado na trincheira, não conhece a dor da luta, não conhece a dor do que é estar sozinho, irmão. A nossa alma, quer isso, a nossa alma quer sofrer. Sabe, irmãos, eu fui para uma missão agora, 3 meses no Rio Grande do Sul. Eu fiquei 3 meses longe da minha família, longe da minha casa. E sabe o que a minha alma dizia para mim? Você está sozinho, não tem ninguém por você. A minha alma dizia isso, mas eu repreendi em nome de Jesus, não está. E de vez em quando chegava o irmão, mandava mensagem: fala, pastor, como é que está aí? Estou intercedendo pela sua vida. Eu dizia: está vendo aí, alma? Eu e você não está sozinha. Está vendo aí, alma? Os seus pastores oram por você. Está vendo aí, alma? Aquieta-te. Aproveita a trincheira para se forjar, irmão, para se encorajar, para dizer: não, você não vai desistir, você vai conseguir. Porque quando Deus te colocar no palácio, você vai saber olhar e falar assim: ó, sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco, nada disso aqui é meu. O dia que você estiver lá naquela mansão, com aquele carro na garagem, você vai dizer assim: Deus me deu, se Deus quiser tomar, está tudo certo. O dia que você estiver na sua casa, você vai entrar, você vai decorar. Quem está casado aí já, que está decorando a casa, que gosta de comprar coisa para casa? A minha esposa não pode entrar no Amigão, irmão, entrou no Amigão, já era. E ela fala para mim assim: amor, vamos dar um passeio no shopping em família? Eu falo: vamos, amor. Chega lá, o passeio no shopping é o Amigão. E a gente vai vivendo uma vida de lembrar de que hoje Deus está colocando sobre nós coisas que nós sonhamos lá atrás. E um dia eu sonhava e tal, hoje eu entro na minha casa assim, cara. Cara, para muitos não é nada, mas para mim é tudo. Eu entro no meu apartamento e falo: caraca, Senhor, obrigado, pai, foi tanto trabalho, tanto esforço. Cara, morei de favor tanto tempo, cara. Eu dividia quarto com a minha avó com 18 anos de idade, mano. 18, 19 anos de idade, eu não tinha um quarto para morar, para chamar de meu. Hoje a minha filha com 3, ela tem um quarto lindo. E ela fala: papai, eu quero uma televisão aqui, quero não sei o que aqui. Com 3 anos. Sabe o que é isso? Tá tudo bem, irmão. Lá na frente, Deus vai dar as trincheiras para ela. E eu espero que ela saiba lutar. Sabe? Deus vai dar as trincheiras dela. Talvez serão até mais difíceis que a minha. E cada um vai ter a sua. Não adianta você querer fazer da tua história mais difícil. A minha é mais difícil. Eu contar meu testemunho e sai todo mundo aqui chorando. Não sai nada, irmão. Sempre tem alguém pior que você. É ou não é? Sempre tem alguém pior que você. Alguém que passou mais dificuldade. Alguém que viu o pai bater na mãe. Alguém que viu o pai sair de casa. E, cara, essa é a nossa vida. O evangelho não depende disso. Paulo também foi preso, cara. Foi escoteado.
Nós estamos lendo história de homens que passaram por coisas piores que nós. Essa é a palavra de Deus, esse é o Evangelho de Cristo. Se Deus não forjar a nossa vida para amizades de trincheira, nós vamos querer viver amizades de palácio, amizades voláteis, de que um dia estão do nosso lado, mas quando a cerveja acaba, vai embora. Quando o dinheiro acaba, não está do teu lado. Irmão, a amizade da trincheira, ela está contigo lá no Geleia. Ninguém deu glória a Deus, pô. Vou tentar de novo. A amizade de trincheira, ela está contigo lá no Geleia, irmão. Mas quando Deus também colocar lá aquela costelinha com barbecue do Outback, vai estar do teu lado também, irmão. Sabe o que é mais legal, cara? A amizade de trincheira, ela não quer nada para ela. A amizade de trincheira, ela fala assim, irmão, tem tudo a ver com ele. Aprove o Senhor que Deus me colocasse no teu caminho. Uma amizade de trincheira, ela não compete. Pessoas maduras se apoiam, pessoas imaturas competem. Se você tem uma amizade que compete o tempo com você, que fala, está falando com ela ou está falando comigo? Não é uma amizade de trincheira, ela tem que ser forjada. Pô, mas caraca, tu só vive com ele, pô, mó tempo que tu não fala comigo. A amizade de trincheira não se comporta assim. Um amigo de trincheira mesmo, ele quer te ver com mais amigos, mano. Um amigo de trincheira mesmo, ele vai corrigir se vê que aquela amizade não é de Deus. Se vê que não é de Deus, vai falar assim, irmão, que negócio é esse, cara? Tô aqui pregando pra tu aqui, tu tá andando com esse cara aí, pô, que tá bebendo, fumando, fazendo um monte de parada. Vigia na terra, irmão. Agora uma amizade de fronteira, irmão, tá dizendo, sabe o quê? Que importa que ele cresça, irmão. Eu ganho, eu consolido, eu discipulo e eu envio. A gente quer viver, eu ganhar, consolidar, discipular e não, fica aqui comigo, não sai do meu lado não. Ciúme. Aí a amiga vai lá, sai com outra amiga, fala, ai, não sei o quê, não é mais minha amiga, porque saiu com a outra. Imaturidade. Amizade forjada na trincheira não tem tempo para isso, irmão. Não tem tempo para isso. Cara, a gente está acostumado com amizade de irmão, de momento difícil, de ligar. Pô, esse dia, estava lá no aniversário da Bia, Fabrício. Do nada, festa rolando, tal, legal, todo mundo curtindo. Daqui a pouco tá o Bruno aqui, ó. O que foi, Bruno? Me leva para o hospital agora. Caraca, mano, o cara passou mal do nada. Vamos lá levar o cara para o hospital. Do nada, a gente estava numa festa, do nada, a gente estava no hospital, esperando o resultado do exame. Eu falei, cara, que loucura, mano. E é isso. Você tem que estar preparado para essas coisas. Você está preparado para um amigo te ligar hoje e falar assim, irmão, vem aqui orar pela minha família aqui agora. Faz um jejum comigo pela vida da minha família. Meus pais estão se separando, mas o teu pai está casado com a tua mãe e tua vida está uma bênção. Aí você entra naquela brecha e fala assim, eu vou lutar como se fossem os meus pais se separando. Amigo de trincheira. Amigo de batalha, de oração, de busca. Quero profetizar nessa noite em nome de Jesus. Teu amigo vai te convidar para ir para o monte orar, irmão. Teu amigo vai te convidar para abrir um jejum e um propósito pela vida da tua família. Se tem muito tempo que teu amigo não faz isso, irmão, vamos começar a forjar amizade de trincheira aqui nesse lugar. O teu amigo vai falar assim, irmão, tu tá lendo que livro da Bíblia, afinal? Tu tá onde na Bíblia? Ah, mas não sei. Não, vamos começar a ler essa Bíblia, vamos? Cadê a tua Bíblia? Deixa eu ver. Vai pegar a tua Bíblia e falar assim, pô, cara, não tem um amassado, tua Bíblia não tem uma orelha, não tem uma anotação, tu tá vivendo errado, irmão. Vai ler essa Bíblia. Ah, eu profetizo esse tipo de amizade sobre nós. Nesse dia do amigo, irmão. Nesse dia do amigo, que você se revista desse tempo, de uma amizade que cresce junto. Uma amizade que não se compara. Uma amizade que não compete. Amizade bobinha, aquela amizade que um dia você vai corrigir, sabe o que ele faz? Ele aponta o teu erro. Pô, mas aquele dia você fez aquela outra coisa. Caraca, mano, como é que cresce de lado de uma pessoa assim? Que você chega para ela, vai corrigir, ela vai e te aponta uma coisa que você fez. Como é que a gente vai ter crescimento assim? A Bíblia fala que o discipulado é como o ferro que afia o próprio ferro através do atrito. É no atrito, irmão. Eu vou te corrigir pela vida financeira, que a tua está um lixo, a minha está boa. Tu vai corrigir sobre a minha vida familiar, que a minha está ruim, a tua está boa. E assim a gente vai crescendo, sem competição. Corrigindo por quê? É a palavra de Deus que corrige. A Bíblia vai nos alinhando, a gente vai corrigindo, vai batendo cabeça, mas a gente vai se corrigindo, vai recebendo palavra. Chega aqui no culto, apanha, sai do culto de muleta, depois da palavra. Quem sai assim do culto aqui na Rebote? Sai de muleta, irmão. Sai aqui, ó. Caraca, mano, aqui, ó. Tomei, mano. Hoje a palavra foi pra mim. Aí chega pro seu amigo e fala, e você, mano? Pô, pra mim também, cara. Vamos melhorar, cara? Vamos fazer um propósito? Vamos melhorar junto? Vamos caminhar junto? É isso, cara. Esse bate-papo com vocês foi mais um diálogo mesmo, uma troca de ideia. Sexta-feira ele tem essa cara, uma cara mais dinâmica. E que vocês recebam essa palavra no coração de vocês e vocês revejam o conceito de amizade. Que vocês possam crescer em amizades em Cristo, cara. Eu louvo a Deus pelos meus amigos, cara. Eu agradeço publicamente a vida do Fabrício,
Bruno, do Marcos Vinícius, Matheus, líder de obras que estão mais próximos comigo aqui, vários amigos, cara, que me ajudaram muito. Cara, eu lembro quando eu cheguei na igreja, cara, quando eu falo sobre isso, você não tem como falar sobre Davi e Jonathan sem falar disso. Já fui redundante, já falei várias vezes, mas tem que falar disso. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu fui para a célula da Tirene, a mãe da pastora. Quem conhece a Tirene aí? Célula de Gaditas. Eu cheguei na célula, eu não sabia nem abrir a Bíblia, cara. Sabia nem ler a Bíblia, nem sabia que nada de evangelho. Pensa num cara zerado. E eu lembro que eu já estava no exército e tal, e teve uma época que o negócio ficou um pouco ruim, não podia voltar lá para casa tarde, porque eu morava lá em Senador Camará, na época da intervenção, um clima um pouco conturbado, e muitas das vezes eu dormia lá, né, Fabrício? No quintal, no quartinho lá do Fabrício, ele vendia roupa, ele botava lá, arrumava o colchão para dormir. E, cara, as coisas elas mudam, as coisas acontecem. E não tem óleo que vai descer na minha cabeça hoje, cara, que vai deixar eu de honrar a vida desse cara que ele fez por mim. Quantos conseguem entender isso, irmão? Deus, ele precisa forjar isso na gente, um nível de maturidade, para olhar para a trincheira e falar, cara, quem esteve lá comigo é mais importante do que a guerra, irmão. Quem esteve com você na trincheira é mais importante do que a própria guerra. Aí Deus coloca alguma coisa na sua mão, você muda de emprego, começa a ganhar um pouquinho melhor. Cara, e o tempo de trincheira? O tempo que quem te ajudou, quem esteve contigo? Você esqueceu? Vai deixar para lá? Aí sabe o que vai acontecer? Quando você começar a formar pessoas, você vai querer cobrar a honra delas. Deus está preparando a gente, cara, para viver um tempo maravilhoso aqui de mostra na nossa igreja. Quantos creem nisso? Mas tem um porém. Me pergunta, qual, pastor? Você tem que estar preparado para ver pessoas crescendo mais que você. Porque se você não estiver preparado, não vai ter tempo de Timóteo nenhum. Você tem que estar preparado. Se aprover o Senhor que alguém cresça mais que você ministerialmente, faça mais que você, tá tudo bem, cara. O que importa é que ele cresça, o evangelho está solto. Um dia chegou o fim da linha para Paulo. Paulo falou, sabe o quê? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora está guardado para mim a coroa da justiça, a qual o Senhor preparou para aqueles que o amam. E quanto ao evangelho, o evangelho vai continuar. Tem Timóteo, tem Tito, eles vão seguir. Só que para isso não pode ter competição. Quem é maior? Quem fez mais? Eu sei de uma coisa, Paulo pregou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Espírito Santo. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir na nossa igreja. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês, que toda competição seja anulada, que vocês se apoiem, que vocês cresçam junto, que vocês ministrem, imponham as mãos sobre o amigo de vocês e falem, Senhor, faça com que ele cresça, dê revelação da palavra para ele, Senhor, abençoa a vida dele, Senhor, coloca, Senhor, livro de entendimento maior para ele, Senhor, se não fizer por mim agora, tá tudo bem, mas faça por ele, eu quero ver o evangelho crescendo nele, eu quero ver o evangelho fluindo, e você começa a entender isso, coloca a mão em quem está do seu lado agora e começa a profetizar nesse tempo sobre o teu amigo, fica de